Quem ora sempre alcança. Será? Vem comigo, nós vamos falar sobre isso hoje. Estamos numa série de reflexões sobre textos do Novo Testamento, textos que estamos lendo ao longo do ano. Estamos fazendo a leitura do Novo Testamento em 2022 e toda quarta-feira temos uma breve reflexão sobre uma passagem bíblica. E a passagem de hoje fala sobre oração e sobre alcançar resultados, respostas de oração e o que fazer para alcançar essas respostas. A parábola que vamos tratar é a parábola sobre o dever de orar sempre, que está em Lucas, o Evangelho, capítulo 18, versículo 1 até o 8, que diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Algumas parábolas de Jesus nos evangelhos não apresentam o tema, o objetivo, a lição. Esse aqui apresenta. As parábolas em geral que não apresentam o tema são difíceis de entender, mas o Lucas, que nos relata essa parábola, nos facilitou o entendimento dela, mostrando o objetivo. E o objetivo é mostrar para nós que devemos orar sempre e nunca desanimar. É o que está escrito no versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Com qual objetivo? Mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. A história que Jesus contou é bastante simples. Uma viúva desamparada, de alguma forma prejudicada, tinha uma causa na justiça e ela consegue ser atendida por um magistrado, por um juiz ímpio, perverso, que não liga para nada nem para ninguém. Mas ela consegue ser atendida dada a sua súplica insistente, a sua insistência. Uma primeira leitura dessa parábola, uma leitura mais superficial, pode nos dar a entender que a lição seja essa. Se eu pedir a Deus o que eu desejo, apresentar a Ele a minha causa, com a devida insistência, com a devida perseverança, Ele vai me atender e vai fazer o que eu estou pedindo. Podemos compreender que o segredo para se conseguir coisas de Deus não é apenas orar, mas orar sempre, orar sem desanimar, perseverar, ser positivo na oração, ser confiante até conseguir que Deus faça isso para mim. É quase que um braço de ferro em que eu vou medindo forças com Deus até que Ele faz o que eu estou pedindo. Afinal, a gente costuma dizer, quem ora sempre alcança, não é verdade? E esse tipo de interpretação sustenta ideias, frases como essas, já coloquei em oração, vai dar certo. Quem nunca ouviu isso? Eu sempre ouço esse tipo de afirmação, coloquei em oração, então isso significa que vai dar certo. Ora que melhora, uma frase bonita, né? Muita gente também afirma isso. Já tomei posse da bênção, eu estou orando, pedindo, sei que Deus vai fazer o que eu estou pedindo, então eu já tomei posse. Eu já creio que vai acontecer o que eu estou pedindo. Outra frase, né? A oração, ela move o coração de Deus, move as mãos de Deus. Bom, eu sei, você sabe, não são poucas as pessoas que pensam assim, dizem essas coisas e se frustram depois, vendo que não aconteceu o que esperavam, mesmo tendo orado dia e noite, perseverado, lutado, jejuado,
não conseguiram o que foi pedido. Quem ora sempre alcança. Será? Veja, não é isso que ensina essa parábola. E eu quero que você venha comigo para entender um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, você precisa perceber que essa parábola ela está conectada ao ensino do capítulo anterior e está em sequência a esse ensino. Em Lucas capítulo 17, versículo 20 até o 37, Jesus está falando sobre as dificuldades que vão se agigantar sobre os seus seguidores, os discípulos dele, que vão aumentar muito até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nessa passagem de Lucas 17, quando Jesus fala sobre isso e depois ele conta essa parábola da viúva, nós somos alertados do seguinte: no intervalo de tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, ou seja, o tempo que ainda estamos vivendo hoje, nesse intervalo de tempo, nós, seguidores de Jesus, vamos enfrentar tentações, aflições, adversidades, até que chegue o juízo final. E aí Jesus vai dizer, devemos, no meio de toda essa dificuldade, nos atentar para a fidelidade, permanecermos fiéis ao Senhor, não negar o nome do Senhor, não abandonar a devoção, a obediência ao Senhor. Lá no versículo 33 do capítulo 17, diz assim: quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Então há um desafio, e diante desse desafio, dessa realidade desafiadora, Jesus entra com essa parábola da viúva persistente para mostrar aonde que os crentes vão encontrar força para triunfar na fé. E nós vamos encontrar força na oração insistente. Nós estamos cercados de vírus, calamidades, corrupção política, enfermidades, traição no casamento, violência, sequestro, roubo, ataques à nossa fé. Nós estamos cercados de todo tipo de desafio. Jesus já deixou bem claro que isso ia acontecer. Agora ele vai contar uma parábola para nos mostrar aonde encontramos força para enfrentar essas tentações e desafios e continuarmos fiéis ao Senhor. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Essas palavras, então Jesus contou, são uma continuação a este raciocínio de que devemos perseverar em meio às dificuldades e desafios. Em segundo lugar, note, além de notar onde essa parábola está inserida e com que ela está conectada, note a comparação que é feita. A viúva com o magistrado, nós e Deus. Temos que entender corretamente essa comparação. A súplica insistente feita por uma viúva obteve resposta favorável de um juiz totalmente injusto. O versículo 2 nós lemos, diz que numa cidade havia um juiz, ele não temia Deus, ele não se importava com as pessoas. Versículo 3 vai dizer assim, que naquela cidade também havia uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Veja, ele não estava nem aí para ela, para o adversário dela, nem para Deus. Mas mesmo assim ela recorria a ele porque ele era a autoridade competente. E por algum tempo esse juiz, claro, se comportando de maneira típica do seu mau caráter, se recusa a atender aquela mulher. Mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Não aguento mais essa mulher no meu pé. Ela está atrás de mim o tempo todo, eu vou fazer o que ela está me pedindo. Agora, veja, a comparação é essa. Se um juiz ímpio, corrupto, que não está nem aí para as pessoas, para a justiça, para a bondade, para a misericórdia, nós sabemos muito bem que é isso aqui no nosso Brasil, não é certo? Temos visto cada vez mais nossos magistrados agirem de maneira corrupta. Então, se um juiz corrupto atendeu a causa daquela mulher, quanto mais os eleitos de Deus não vão obter, por meio de súplicas constantes, o favor do Pai Celestial, que não é ímpio, não é injusto, ao contrário, é totalmente justo e bondoso.
É por isso que no verso 6, Jesus diz assim: ouçam o que diz o juiz injusto. Preste atenção. Verso 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. A comparação é essa. Por meio da oração persistente, os crentes vão obter, sim, tudo o que necessitam para continuarem firmes até a volta do seu Senhor. Não se trata de um recurso extraordinário, né, para conquistar a compra do carro zero. Não se trata da oração perseverante ser um triunfo para você conquistar a casa própria, conseguir um filho tão sonhado, obter a cura de uma enfermidade por meio da oração. Como se você orar com a atitude certa e com bastante teimosia, vai dar certo. Não se trata disso. Se trata de continuar firme na fé, continuar com o coração grato, continuar vivendo de maneira santa, conseguir continuar amando o seu próximo, fazendo o que é correto. E mesmo sem obter carro, casa, saúde, emprego, mesmo enfrentando todo tipo de problema, continuar andando fiel ao Senhor. Essa é a garantia de Deus. Quem clama a mim, ininterruptamente, incessantemente, buscando a minha ajuda para ser fiel a mim, eu atenderei. Então você já percebeu que a parábola da viúva persistente tem a ver com o desafio de Jesus de nós sermos fiéis até que Ele volte. Que uma comparação é feita entre nós e Deus, e essa comparação é uma viúva injustiçada e um juiz iníquo, e a comparação é justamente essa: se aquele juiz perverso atendeu aquela mulher, imagina o Deus bondoso, Ele não vai nos atender? Claro que vai. Mas eu quero que você note uma terceira e última coisa aqui. O enfrentamento dos desafios por meio da oração perseverante exige fé. Por isso Jesus termina essa parábola dizendo assim: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Deixa eu parafrasear essa colocação de Jesus aqui, me permita. Minha paráfrase é: quando Jesus voltar, ainda haverá pessoas que desejam ser fiéis a Ele de todo o coração? Aquela viúva acreditava que o juiz injusto atenderia sua causa. Quanto mais nós devemos crer que o nosso Pai justo e amoroso vai atender o nosso clamor. E o resultado dessa demonstração, dessa crença de que Deus vai nos ouvir, assim como no caso daquela mulher, o resultado e a demonstração dessa fé é a petição insistente, diuturna, sincera. Se uma viúva desconhecida foi atendida por um magistrado ímpio, que dirá nós que somos escolhidos de Deus? Seremos ouvidos por aquele que nos salvou, por sua graça. O X da questão não está em Deus nos atender ou não, mas se ainda haverá fé em nosso coração. Será que nós somos esse povo que ora? E que ora por fidelidade, pelo que temos clamado, pelo que temos pedido? Quais são os motivos da nossa intercessão? A oração precisa ser a nossa própria respiração, porque é por meio da oração, pela petição, que nós temos a nossa fé fortalecida, senão nós ficamos fracos e caímos. É pela oração contínua que temos vitória sobre as tentações, caso contrário nós caímos no pecado. É pela oração constante que temos poder para pregar o Evangelho, falar de Cristo, caso contrário nós ficamos caladinhos. É pela oração constante que a obra missionária, o trabalho de levar Cristo a todos os povos, é pela oração que esse trabalho avança. Caso contrário, sem oração, a obra missionária emperra. É pela oração constante que nós manifestamos na nossa vida o fruto do Espírito. É orando que nós vivemos com amor pelo próximo, temos alegria no coração, desfrutamos de paz, temos paciência, somos amáveis, bondosos. É pela oração que conseguimos ser fiéis, mansos,
temos domínio próprio. Caso contrário, o que vai prevalecer serão as obras da carne. O ódio, a vingança, a inquietação, a depressão, a angústia, a falta de paciência, a irritabilidade, a maldade, a desobediência, a infidelidade, tudo isso vai nos dominar se nós não orarmos. Então aqui há uma relação correta entre fé e oração. Fé não é a capacidade interior de acreditar que Deus vai fazer tudo o que eu pedir. De modo que orar com fé se torna a mesma coisa que orar com pensamento positivo. Isso não é fé. Fé é crer que Deus é o meu Senhor, que eu sou servo dele e que eu devo a ele fidelidade e obediência e que eu, como incapaz que sou de ser fiel ao Senhor, de ser obediente ao Senhor, eu creio que ele vai me capacitar plenamente para que eu viva de maneira que o agrade, para que eu obedeça a palavra dele. Eu creio, eu exerço fé nisso. Eu quero concluir essa reflexão e dizer que é tão difícil mantermos o hábito da oração incessante, não é verdade? É tão difícil sermos como essa mulher. É tão difícil orarmos diuturnamente clamando ao nosso Senhor. Nós temos adversários poderosos que nos pressionam a esmorecer. Nós temos adversários que nos levam a apenas fazer orações curtas, apressadas, vazias, ou apenas orações esporádicas de vez em quando, ou evitando a vida de oração e não orando de maneira alguma. Esses inimigos, em primeiro lugar, são, primeiro, a nossa carne, nossos desejos maus, que nos arrastam, nos afastam do tempo de comunhão com Deus. E a carne nos leva para fazeres, coisas que têm a ver com desejos vazios, pecaminosos. A nossa carne nos faz trocar a fidelidade a Cristo pelas coisas desse mundo. Então nós não oramos, porque nós não temos uma causa justa para apresentar ao Senhor como aquela mulher tinha. A nossa carne domina, nós desejamos o entretenimento, o descanso, o pecado, desejamos a fama, desejamos mais trabalho, mais dinheiro, e isso nos afasta de orar ao Senhor. Não temos uma causa para apresentar ao Senhor. Outro inimigo que nos assedia é esse mundo que nos afasta da vida de oração, nos seduzindo para o estilo de vida e de valores terrenos, materiais e fúteis. O mundo nos traz para a sua roda que gira, para essa correnteza que arrasta, para esse sistema que não tem nada a ver com Deus, não está nem aí para Deus, e nós vamos juntos. Em terceiro lugar, Satanás. O tempo todo está nos sugerindo: não há proveito algum na oração, não há vantagem alguma na oração. Há duas coisas que eu quero destacar nessa mulher e que nós devemos trazer para a nossa vida, para o nosso coração. Primeiro, essa mulher sabia o que ela queria. Ela tinha uma causa. Você sabe o que você quer, você tem uma causa, a sua causa é correta. A nossa causa é andar com Cristo. A nossa vida consiste em agradar ao Senhor. E é essa que deve ser a nossa luta, a nossa busca e o motivo das nossas orações. Aquela mulher sabia o que ela queria. E nós sabemos o que nós queremos? Realmente temos convicção e o nosso coração arde pelo Senhor, por agradar o Senhor e realizar a obra do Senhor? Em segundo lugar, essa mulher sabia quem poderia dar a ela o que ela tanto queria. Ela sabia que aquele juiz, mesmo sendo injusto, atenderia e tinha capacidade e condições de fazer o que ela pedia. E você, crê que Deus pode te dar o que você mais precisa? Você confia que Deus pode te fazer um homem, uma mulher, um adolescente, um jovem, uma criança fiel a Ele? Ele te capacita, através da oração, a andar em fidelidade. Eu quero terminar dizendo isso em termos mais claros. Tudo o que precisamos para sermos fiéis a Cristo, até que Ele nos leve para a glória celestial, tudo o que necessitamos nos será dado pelo nosso Pai bondoso, mediante oração insistente e perseverante. Portanto, eu queria convidar a levar uma vida de oração, como dessa mulher, centrada na busca do Pai bondoso celestial, na convicção de que Ele vai te dar o que você mais precisa, poder e capacidade para ser fiel a Ele
e realizar a obra dele. Também convido você a orar comigo agora mesmo. Vamos falar com o Senhor, encerrando esse tempo de reflexão. Senhor Deus, aqui estamos e queremos nos apresentar diante de Ti como essa viúva que tem uma causa, uma viúva que tem convicção do que precisa e certeza de quem pode atendê-la. Nós também, Senhor, queremos ter um coração convicto de que o que mais necessitamos é de fidelidade ao Senhor. A nossa maior busca, a nossa maior necessidade, a essência da nossa vida é vivermos para o Senhor, agradando o Senhor, realizando Sua obra. Portanto, nos apresentamos diante de Ti como aquele que pode nos atender. E eu clamo ao Senhor, ó Deus, faça-nos fiéis ao Senhor. Dê-nos um coração que ama o Senhor acima de todas as coisas. Um coração que ama o próximo como a nós mesmos. Faz de nós, homens e mulheres, pessoas que temem ao Senhor e andam em seu caminho. Nós queremos clamar por isso diuturnamente, até que o Senhor nos leve para a glória celestial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Que bom que você ficou comigo nessa reflexão. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que abençoe mais vidas. Deixa aí a sua curtida, o seu like. Se inscreve no canal da nossa igreja se você ainda não se inscreveu. E vamos prosseguir caminhando com o Senhor. Que Deus abençoe sua vida.